base da economia brasileira é o agronegócio e a suinocultura aparece neste contexto como uma atividade de extrema importância. Existente no Brasil há mais de 50 anos, a produção de suínos precisou evoluir. Aqui em Santa Catarina, a ACCS participou deste desenvolvimento. Por isso, a partir de hoje, na TV ACCS, você acompanha uma série de reportagens especiais sobre a suinocultura e o meio ambiente. Veja agora os avanços da atividade em relação às medidas adotadas em benefício da nossa natureza. É sem dúvida uma das grandes riquezas oferecidas pela natureza, presente que precisa ser cuidado, preservado. Consciência que há pouco tempo foi estimulada entre a população das cidades e do campo. Mesmo assim, ainda é possível encontrar rios com água límpida, resultado de atitudes tomadas a tempo de evitar desastres ambientais e ecológicos. As atividades agropecuárias têm grande responsabilidade na evolução dos cuidados com o meio ambiente. Responsáveis pela economia do Brasil, o crescimento do agronegócio segue em constante avanço, dependendo de espaço e de boas condições para prosseguir. Mas para evoluir é necessário rever erros e evitar problemas futuros. Cuidar do meio ambiente deixou de ser uma opção e tornou-se uma exigência para a suinocultura. Hoje, a água dos rios é protegida pela mata ciliar, resultado de um processo de conscientização do produtor de suínos aliado a iniciativas ambientais. Santa Catarina é um exemplo claro desta parceria. O processo iniciou com o TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, há 7 anos atrás. Seguiu com o Código Ambiental Catarinense e agora com o Código Florestal Brasileiro. Santa Catarina talvez teve um cuidado de estudar melhor o assunto e diz, opa, nós podemos fazer. Porque pela lei nacional, Santa Catarina está inviabilizada. 80% das nossas pequenas propriedades, que são 90% a menos de 50 hectares, estão na ilegalidade ambiental dentro de uma legislação que não levou em conta o Brasil real. O Brasil das pequenas propriedades, o Brasil da beira do rio, da encosta, do topo de morro, das topografias diferentes, do solo diferente, do clima diferente, dos recursos hídricos diferentes, das culturas diferentes. Um Brasil aberto para a suinocultura. Com a mudança da consciência dos produtores, importantes passos foram conquistados. Hoje você não vê mais alguém largando o dejeto suíno dentro da água, né? Isso virou crime e todos foram atrás para resolver. O que não acontece na cidade. Os nossos dejetos humanos estão indo para dentro do rio ainda, na cidade. Então nós temos que ter cuidado quando você carimba o produtor como poluidor, quando que nós da cidade, como nós, eu, você, todos nós que moramos na cidade, não temos esse cuidado. Se você pegar hoje o tratamento de esgoto na cidade, não chega a 40% do Brasil. Santa Catarina é o segundo pior tratamento de esgoto do Brasil, só perde Piauí. Os reflexos da evolução da suinocultura começaram a ser vistos com a implantação do TAC, Termo de Ajuste de Conduta, com o princípio de orientar ao invés de autuar, mas determinando prazos para adequações ambientais, a mudança iniciou. A preocupação da questão ambiental é relativamente antiga na região, data tranquilamente mais de 20 anos, mas ela teve um intenso muito grande a partir do TAC, que começou no início do ano 2000 e foi formalmente assinado em junho de 2004. O TAC foi um marco para a região e dá para se dizer para todo o estado de Santa Catarina. E um dos grandes méritos do TAC, além de se procurar adaptar uma legislação que era muito severa para a realidade da agricultura do oeste catarinense, mas através do bom senso e do envolvimento das entidades e de toda a sociedade, se conseguiu dar um grande avanço na questão ambiental, especificamente da suinocultura em Santa Catarina. Quando você tem boas práticas e um manejo adequado, quem ganha é o meio ambiente e, consequentemente, toda a população em volta, né, dessas agroindústrias, né, desses produtores, né? Então isso é que vem facilitar e criar uma linha, tá, principalmente de mudança, na busca de um meio ambiente melhor.
Comitê Regional da Suinocultura, criado em função do TAC, revelou que mais de 90% das propriedades suinícolas estavam operando sem o devido licenciamento ambiental, dado levantado em 16 municípios pertencentes à região com a maior produção de suínos do Brasil, o Alto Uruguai, localizado no oeste catarinense. Quem ganhou mais com isso foi o meio ambiente, né? Foi feita a parte da reserva legal, foi cercada a parte de rios, né? A construção de lagoas, tudo que ambiental exigiu a gente fez. Só que em contrapartida sobrou apenas para o produtor. As mudanças feitas na propriedade de SEC foram impostas pelo TAC. O dejeto dos suínos foi canalizado para essas lagoas, revestidas com lonas resistentes, impedindo o vazamento. Sistema que mantém os dejetos concentrados e armazenados de forma correta, sem prejudicar o meio ambiente. A propriedade também precisou ser adaptada às áreas de preservação e foi necessária a recomposição da mata ciliar. Estas são imagens concedidas pela Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina. Durante o TAC, mais de 145 propriedades foram visitadas e adequadas conforme as exigências do termo. Novas esterqueiras, desvio de estradas, isolamento de áreas de preservação permanente, controle de animais domésticos que circulavam nas propriedades, oferecendo risco de transmissão de doenças. As imagens também revelam a adequação de tecnologias, como as composteiras, que, feitas de forma correta, evitam o acesso de animais e insetos. Bom, antes você via práticas irregulares, né? Você via situações, e muitas vezes não culpa do nosso suinicultor, principalmente por falta de conhecimento, né? Então a Polícia Militar primeiro fez uma intervenção, houve o problema, a detecção do problema, junto com o Ministério Público veio o TAC e nós passamos depois por uma fase de apoiar. Após o TAC, Santa Catarina avançou com a criação do Código Ambiental Catarinense, que foi aprovado e serviu como base para a nova legislação ambiental brasileira, o Código Florestal Brasileiro. É claro que tem uma consciência diferente do que era do que é. A tecnologia chegou, a modernidade chegou, mas nós temos propriedades que ainda continuam com as instalações inicialmente feitas, com a orientação feita da época, que são 20, 30, 50, 100 anos, né? E hoje nós temos aí uma busca de uma realidade entre a produção e também o desenvolvimento sustentável, vamos dizer, o cuidado com o meio ambiente. Valores que precisam ser seguidos pelos produtores catarinenses e brasileiros, mas que também precisam garantir a viabilidade da produção de alimentos. Ao contrário, a suinocultura não terá estrutura para seguir em frente. Eu acho que tem que vir uma contrapartida do poder público, porque só sobrar para o produtor para preservar o meio ambiente não está resolvendo, né? O produtor está no seu limite. Não tem mais o que fazer na propriedade. Se não vier uma intervenção, talvez pública, para auxiliar esse produtor, a grande maioria das pequenas propriedades irão acabar. Na próxima reportagem da série, conheça as tecnologias adotadas pela suinocultura em benefício do meio ambiente e da autossustentabilidade da produção. Em destaque, os biodigestores. A quantidade sempre vai determinar se é viável ou não, né? Esse tipo de projeto. A nossa quantidade de animais ficou um ponto perfeito, onde a gente, nessa economia de 90% de energia elétrica, poderia chegar até a render mais, né? Poderíamos vender energia elétrica, inclusive, né?